Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de ciências, né? Espero que todos estejam aí bem e com seu material. Nós vamos estar continuando o nosso conteúdo que nós iniciamos na última aula, na última terça-feira. Nós estamos falando sobre as teorias, né, do surgimento dos seres vivos, como os seres vivos surgiram. Então, estamos falando também sobre como foi possível surgir essa diversidade de seres vivos, né? Hoje nós temos uma grande quantidade de seres vivos e cada um de uma forma diferente. Então, como surgiu essa diversidade? E eu vou deixar para corrigir o exercício no final da nossa aula. Vou fazer diferente hoje, tudo bem? Então, vamos falar também da manutenção e da perda da biodiversidade, porque embora os seres vivos hoje, né, serem bem diversos, né, nós temos uma quantidade bem grande de diferentes seres vivos, nós estamos também vivendo uma época de extinção. Então, infelizmente, nós temos hoje uma grande quantidade de seres vivos que, devido a algumas ações da natureza e do ser humano na natureza, eles estão entrando em extinção. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes eu quero novamente fazer uma revisão sobre o que nós falamos na aula passada. Nós falamos na aula passada das teorias, né, da evolução, né, dos seres vivos. As duas mais fortes é de Lamarck e Darwin, né? Darwin, ele é conhecido, né, por causa dos pensamentos que ele colocou sobre a origem dos seres vivos. Inclusive, Darwin ele tem um livro intitulado A Origem dos Seres Vivos. Mas vamos relembrar o que Lamarck disse. Lamarck ele se baseou em dois tópicos que ele considerou como explicando, né, essa diversidade de seres vivos, o surgimento dessa diversidade de seres vivos, que foi a lei do uso e desuso e a herança dos caracteres adquiridos. Bem, meninos, o que diz a lei do uso e desuso? Basicamente, essa lei vai dizer que se o ser vivo ele usa um certo órgão, aquele órgão ele vai se desenvolver. Se aquele órgão deixar de ser usado, ele vai atrofiar, podem até desaparecer. No nosso livro, ele traz o exemplo dos pinguins de Adélia, né? Coloquei até aí para vocês uma foto. O que ele vai dizer? Que esses pinguins, né, nos seus ancestrais, deixaram de usar as asas para voar. No ambiente em que eles viviam, não precisavam mais dessas asas. Então, como eles não usavam mais essas asas, o que aconteceu? As asas teriam atrofiado. Então, por isso que eles não tinham mais asas e não voavam. E, consequentemente, os filhotes desse pinguim passaram também a adquirir essa característica, que é o segundo tópico que ele coloca, a herança dos caracteres adquiridos, quer dizer, a sua descendência, aqueles que nasceram depois dele, nasceram com aquela característica, isto é, com as suas asas atrofiadas. Desta maneira, Lamarck ele defendia que o ambiente era responsável por produzir mudanças nos seres vivos e adaptações ao organismo, né? Que o ser vivo ele ia se adaptando ao ambiente e aquele ambiente era capaz de produzir uma mudança na sua estrutura, produzindo assim uma diversidade. Então, não esqueçam, meninos, em que se baseou as teorias de Lamarck, lei do uso e desuso, e a lei da herança dos caracteres adquiridos, ok? E Darwin, meninos, o que Darwin ele enfatizava? Ele enfatizava a questão da seleção natural e de que todos os descendentes tinham um ancestral comum. Então, essa era praticamente a base na teoria de Darwin. Como foi que Darwin chegou a essa teoria? Bem, ele inicialmente ele embarcou em uma viagem, né, em um navio chamado Beagle. Esse navio passou anos viajando, né, por todo o Atlântico, visitando vários continentes. Inclusive, ele esteve também no Brasil. E nessas viagens,
que Darwin acompanhou, né, esse navio, eles tinham um outro objetivo. Na verdade, Darwin foi ali apenas como convidado. Mas Darwin ele começou a observar alguns animais, né, como eram esses animais em cada lugar que eles paravam. E entre as várias observações que ele fez nessa viagem, ele analisou os tentilhões dessas aves, né, em um arquipélago chamado Galápagos, no Equador. Então, o que foi que ele observou nessas aves? Que elas apresentavam variações em algumas características, principalmente no formato da pele. Como vocês observam aí nessa figura, cada ave, embora seja a mesma, ela tem um formato diferente do bico. Então, o que foi que ele percebeu a partir daí? Que alguma coisa, né, havia acontecido para que estas aves elas adquirissem essa diferenciação nos seus bicos. E aí, baseado, né, nessas observações e em outras que ele fez também, ele propôs que todos os tentilhões, né, das diferentes ilhas, né, que ele visitou, eles teriam, aliás, se desenvolvido de um ancestral comum e que, por algum motivo, elas teriam migrado, né, para os diferentes lugares, nas diferentes ilhas que ele havia visitado. Então, baseado nisso, baseado nessa ideia, nessa observação que ele fez, ele propôs que esse processo de ancestral comum tivesse ocorrido com todos os seres vivos. Quer dizer, todas as espécies que existem na Terra, segundo ele, apresentam o mesmo parentesco, né? Porque elas têm um ancestral comum. Então, essa foi a conclusão que Darwin chegou depois das suas observações. De acordo com essa teoria de Darwin, os seres vivos, eles formam uma grande árvore genealógica, né? E nessa árvore genealógica ele tem um ancestral comum. Diferente da ideia de Lamarck, porque, segundo Lamarck, a evolução era linear. No caso de Darwin, é o formato de uma árvore. Nós já até falamos um pouco sobre isso, né? A árvore da vida, a árvore onde vai se observar uma origem, um ancestral comum, e desse ancestral comum surgem, né, várias ramificações, vários ancestrais. Ok, meninos? E aí a gente vê a diferença entre a teoria de Lamarck e de Darwin, e eu quero também que vocês revejam aquela ideia que eles tinham sobre a questão da girafa, né? Também é interessante, é importante que vocês observem isso, ok? Bem, existe, né, entre os seres vivos, uma grande diversidade. Então, uma grande variedade de seres vivos que nós observamos, né, no nosso mundo. Mas, mesmo existindo essa variedade, uma grande diversidade de seres vivos, nós vamos observar que alguns estão sofrendo um processo que nós chamamos de extinção, né? E esse processo ele acontece por catástrofes naturais, né? Quando acontece algum tsunami, algum furacão, tudo isso vai afetando o ambiente e, consequentemente, afetam também os animais que vivem naquele ambiente. Mas, infelizmente, também nós temos a ação do homem. O homem destruindo o habitat natural dos animais, destruindo os recursos naturais que o animal precisa e, assim, fazendo com que eles venham a entrar em extinção, né? Como desmatamento, como as queimadas,
Então, tudo isso vai atingindo o ambiente, vai destruindo aquele lugar onde o animal vive e vai deixando ele sem recursos naturais para a sua sobrevivência. E isso tem causado uma redução muito grande. Daí a necessidade hoje de unidades de conservação, que são lugares onde se busca, né, conservar para que os animais eles possam estar ali e ter condições de sobrevivência. Então, nós vamos ter as unidades chamadas de uso sustentáveis e as unidades de proteção integral. As unidades de uso sustentável são aquelas unidades que vai conciliar a conservação do ambiente e o uso sustentável dos recursos, que daquele lugar, né, pelos moradores dessa área. Então, as pessoas podem viver ali, mas elas vivem de forma que elas possam usar aquele ambiente de uma forma adequada. E o uso de proteção integral é aquele onde aquele lugar ele não pode ser pode até ser visitado, mas ele não pode ter interferência nenhuma do ser humano. Então, é um lugar onde há uma proteção integral do ser humano, do local, onde o ser humano ele não pode habitar naquele lugar, porque aquele lugar foi reservado. Então, é protegido pela nação, pela comunidade, por órgãos públicos, na verdade. Bem, vamos ver um pouco agora sobre o estudo da evolução das espécies. Em que esse estudo se baseia? Como os cientistas, eles estudam a evolução das espécies, né? Em que eles vão se basear? Eles vão se basear em alguns fatores. O primeiro é a observação dos seres vivos, das estruturas e do seu comportamento. Aí nós temos aí como exemplo uma asa de um ser humano, uma asa da ave e uma asa de um morcego. Então, observando essas estruturas, eles chegam à conclusão de que, embora os animais sejam diferentes, a forma de uso seja diferente, né? A asa a utilização da asa é diferente da utilização do braço, observa-se que as estruturas que eles têm, eles são muito similares, são muito parecidas. E isso indica um ancestral comum, que eles apresentam um ancestral comum, pelo formato do osso e pela estrutura interna que se observa nesses órgãos mesmo de utilidades diferentes e mesmo formato externo diferente, mas internamente eles apresentam a mesma estrutura. Baseado nisso, eles chegam à conclusão que esses animais, embora diferentes, tiveram um ancestral comum. Eles fazem também o estudo através da análise dos fósseis, né? Ao observar os fósseis, eles também chegam a essa conclusão. Vamos primeiro, gente, relembrar o que são fósseis, né? Vocês lembram o que são fósseis? São restos ou vestígios de vida que ficaram preservados em rochas ou em outros materiais naturais, não é isso? Então, esses fósseis, eles vão indicar, né, como eram esses animais em um tempo atrás. E isso, os cientistas, né, os estudiosos, eles vão estudar e assim vão perceber se houve, né, uma evolução ou não daqueles animais. Então, daí, né, surge também o estudo desses seres vivos, da evolução deles. Para a evolução, uma descoberta importante foi o fóssil dessa ave, que é chamada Achaeropteris lithofafica. Bem estranho, né, menino, o nome dela? Então, o encontro desse fóssil foi importante para compreender a história evolutiva. Essa ave ancestral, ela apresentava dente e uma longa cauda, como vocês observam aí na imagem. E esse fato, né, ajudou a evidenciar que as aves e répteis, elas compartilhavam
de um ancestral comum, segundo a imagem do fóssil que foi encontrado pelos pesquisadores, ok? E a outra forma de estudar a evolução é através das moléculas de DNA. Então, o estudo das moléculas de DNA, né, com o avanço da tecnologia, passou também a enfatizar essa questão da evolução. Por quê? Porque observava-se que em um ancestral comum, eles tinham moléculas semelhantes. Então, se tinham moléculas semelhantes, nesse caso, essa espécie, ela tem origem, aliás, essas espécies vão ter origem mesmo ancestral, ok? Então, essas são as 3 formas que mais se usam para estudar a evolução: o estudo das moléculas, a análise dos fósseis e a observação, né, das estruturas dos seres vivos. Ok, meninos? Então, aqui a gente encerra esse conteúdo que fala da evolução, né, dos seres vivos, como que eles evoluíram, como surgiu essa variedade de seres vivos e o que é importante para evitar que seres vivos sejam extintos. Então, agora nós vamos para a correção do exercício. Então, peguem aí o exercício de vocês, vamos rapidinho para a correção. Página 266 a 268, foi? Então, rapidinho, gente. Na primeira diz assim, marque um X nas frases que se referem à teoria científica como a da origem dos seres vivos. Você vai marcar a primeira, que baseia-se em fatos e evidências. Você vai marcar a quarta, sempre que possível, são testadas experimentalmente, porque as teorias, elas precisam passar por critério científico, não pode só ser falado, né? Tem que ter uma base científica. E marque a última. Pode sofrer mudança de acordo com novas descobertas e estudo. Então, os cientistas, eles descobrem algo hoje, mas eles fazem um estudo. E aí, de repente, eles podem descobrir, com o avanço da tecnologia, que aquilo que eles descobriram hoje não é verdade. E aí é preciso sofrer mudanças. Nada é definitivo, por isso que são teorias. Então, você vai marcar a primeira, a quarta e a sexta, a última, ok? Segunda questão, observe as fotografias a seguir e leia com atenção as legendas. Aí, na primeira legenda, nós temos borboleta monarca, pode atingir cerca de 12,5 centímetros de envergadura e borboleta vice-rei pode atingir cerca de 8,5 centímetros de envergadura. Para a borboleta vice-rei, qual é a vantagem do fato relatado acima, né? Qual é a vantagem? Então, evitar a predação das aves, né? Porque ela tem mais chance de se reproduzir e deixar descendente, uma vez que é menos predada em razão de sua semelhança com a borboleta monarca. Então, o que vai acontecer é que a borboleta vice-rei, ela vai estar mais em quantidade do que a monarca. Ok? Letra B. Marque um X na teoria evolutiva estudada neste capítulo, que pode ser relacionado às informações apresentadas acima. Bem, observando o que aconteceu, enquanto uma tem mais vantagem, mais chance de sobrevivência do que a outra, nós vamos ter o quê? A seleção natural, né? Quer dizer, o próprio ambiente vai criar circunstância para que aquele ser vivo sobreviva e o outro não. Na letra C, pede você desembaralhar a letra e descobrir, né? O nome da estratégia de sobrevivência da borboleta vice-rei. E é mimetilismo. Mimetilismo. Na terceira questão, nós vamos ter uma representação das mariposas, uma mais escura e uma mais clara, e a cada uma em ambientes diferentes.
Aí ele pergunta, a hipótese de que Theuel estava de acordo com a teoria de... Eu não li aqui o texto, menina, pergunta, mas vocês leram. Então, baseado na teoria de Darwin e Wallace. Por quê? A teoria de Darwin, ele vai falar da seleção natural, que o ambiente vai selecionar. Nesse caso, o ambiente vai selecionar aquelas mariposas que estarão mais expostas, elas serão predadas, meu Deus, elas sofrerão a predação mais rápido do que a outra, né? Porque a outra ela vai camuflar. Então, como ela está camuflada no ambiente, o predador não vai conseguir vê-la. E assim ela pode ter mais chance de sobreviver e assim aumentar em quantidade. Assim, na letra B ele pede para justificar, já é mais ou menos o que eu falei, mas eu vou falar aqui de uma forma mais organizada para vocês colocarem aí. Então, a hipótese está de acordo com a teoria de Darwin e Wallace, porque, de acordo com Cantwell, as mariposas mais bem adaptadas às condições do ambiente, terão mais chance de sobreviver, pois seriam menos predadas. Ok? Coloque isso. Aí ele coloca na letra C, se o local menos poluído se tornasse mais urbanizado, com presença de mais poluentes atmosféricos, qual das mariposas teria mais chance de sobrevivência e menor risco de ser encontrada por seus predadores? Converse com seus colegas sobre isso, né? Então, gente, caso o ambiente se tornasse poluído, as mariposas escuras teriam mais chance de sobrevivência, não é isso? Isso ocorreria porque, se o local se tornasse mais poluído, os troncos ficariam mais escuros. E aí, as escuras poderiam se camuflar. Letra D. De que maneira o ser humano está interferindo na sobrevivência das espécies da borboleta estudada? Então, de que maneira? O ser humano está interferindo na sobrevivência das mariposas ao emitir poluentes atmosféricos no ambiente, os quais se acumulam sobre o tronco das árvores, modificando as características naturais. Então, de certa forma, o homem está interferindo na extinção, né, na destruição dessas mariposas. Quarta questão, analise as frases referentes à origem da vida na Terra e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas. Aí pede para reescrever as que são falsas. Gente, as duas primeiras verdadeiras. Pela teoria da geração espontânea, seres originados da matéria não viva, verdade. Qualquer ser vivo só pode ser originado de outro ser vivo, verdade, ok? Aí, F. As duas últimas são F. Por quê? Oparin contribuiu para que a teoria da geração espontânea fosse desacreditada. Não, não foi Oparin, foi Pastel, ok? Pastel foi que contribuiu para que a teoria da geração espontânea fosse desacreditada. Por meio do experimento de Milne e Urey, pode-se observar a formação de novos micro-organismos. Bem, é falso. Por quê? Por meio do experimento de Milne e Urey, pode-se observar a formação de moléculas complexas e fundamentais para a formação da célula. E foi a partir daí que surgiram as células. Ok? Quinta questão, tem uma leitura para vocês fazerem, né, de um cartaz. E ele pergunta, como as unidades de conservação podem assegurar a biodiversidade? Bem, protegendo, né, os animais, protegendo as áreas naturais, e aí eles vão conservar o habitat e, consequentemente, conserva também os animais. Letra B, marque o X na alternativa que apresenta informações corretas sobre a manchete. Marque a primeira, viu? Depois vocês leem. Faça uma pesquisa sobre as unidades de conservação aqui no nosso município, se tem ou não. Isso é uma resposta pessoal, pesquisa de vocês. Bem, na página 269, nós temos eu acho que eu não deixei essa tarefa para vocês, mas eu quero responder agora. Então, preste atenção. O que estudei? Origem da vida. Aí tem o quadradinho que fala de Oparin e Haldane. O que você vai completar aí, gente? Eu vou só falar
as frases de completar, porque senão a gente vai demorar muito. As moléculas mais complexas se aglomeraram, formando pequenas estruturas isoladas por uma membrana, coloque aí membrana, chamada coacervados. Miller e Urey fizeram o experimento, ok? Fechamos aí esse quadrado. Aí, teoria da geração espontânea, que diz que os seres vivos se originaram da matéria inanimada, da matéria bruta. Biodiversidade, a teoria de Lamarck. Seres vivos mais simples se originam de matéria inanimada. É o que Lamarck diz. E se transformam ao longo do tempo, originando mais complexos, formando uma sequência linear. Baseado nas leis do uso e desuso e na herança dos caracteres adquiridos. Aí vamos seguir lá para outro. O ambiente, coloque aí, interfere em qual estrutura do corpo será mais utilizada ou menos utilizada, que é a lei do uso e desuso. E as características adquiridas são transferidas à prole, à descendência seguinte, ok? Agora, a teoria de Darwin e o Wallace. Gente, o Wallace ele fez também as observações parecidas com Darwin, por isso que sempre fala Darwin e Wallace. As diferentes espécies surgiram de ancestrais que se modificaram ao longo do tempo por meio da evolução. É isso que ele diz. Baseado na seleção natural, que o ambiente vai selecionar. O ambiente favorece uma determinada característica. Determinadas características oferecem vantagem ao ser vivo, aumentando sua chance de sobrevivência e reprodução. Indivíduos que geram mais descendentes podem transmitir suas características determinadas geneticamente, ok? Então, aqui a gente encerra a correção. Qualquer coisa, eu volto o vídeo um pouquinho, faça a correção direitinho. Qualquer dúvida que tiver, manda aí no grupo. Eu vou deixar agora, gente, o roteiro para a nossa avaliação na próxima semana e vou deixar uma atividade de revisão, que nós vamos corrigir na terça. Mas qualquer dúvida, estamos aqui à disposição de vocês. Então, um cheiro, tchau e até a nossa próxima aula.